Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Nesta semana estudaremos dois grupos de plantas, as suculentas e as cactáceas. Essas plantas têm uma importância hoje econômica muito grande. O mercado consumidor cada vez mais busca nas cactáceas e nas suculentas opções para ornamentação de jardins e casas, devido à facilidade de propagação, custo baixo e facilidade no manejo, uma vez que essas plantas elas consomem uma baixíssima quantidade de água. As suculentas são espécies de plantas provenientes de regiões semiáridas ou desérticas, adaptadas a longos períodos de estiagem. Um dos motivos delas se adaptarem muito bem à baixa disponibilidade hídrica. A utilização no paisagismo de plantas suculentas e cactáceas possibilita a criação de jardins que nós chamamos de jardins rochosos ou jardins de pedra. A família Crassulácea, que fazem parte dela as suculentas, são a família que abarca importantes gêneros de plantas suculentas com várias espécies conhecidas no paisagismo. Elas são plantas herbáceas, carnosas ou subarbustos, com folhas planas ou cilíndricas e muito suculentas, ou seja, armazenam grande quantidade de água nas suas folhas. As folhas com presença de cutícula espessa cobrindo a epiderme. Então, essa cutícula espessa evita a perda de água excessiva para a atmosfera. Lembrando que a cutícula que cobre a epiderme tem a função de proteção das folhas. Apresentam folhas carnosas com elevada capacidade de armazenamento de água no parênquima, na verdade, nas folhas, chamado de parênquima aquífero, que são aqueles parênquimas que armazenam água. As crassuláceas ou suculentas, elas apresentam a propagação por sementes, com uma facilidade de germinação bastante grande. No entanto, a maior parte dessas plantas, elas são propagadas por estaquia de folhas. Mas se faz estaquia de folhas? Sim, nós vamos estudar logo em seguida a reprodução vegetativa e nós vamos observar que as suculentas, uma vez que as folhas delas se soltam da planta, não que nós arranquemos para tirar a estrutura de gemas. Elas têm que ser retiradas com a presença de gemas e serem colocadas acima de um substrato, para que esta gema aqui se desenvolva formando uma nova planta. Aqui nós podemos observar uma planta de 1 dia, 3 dias e 1 semana. Olha como a gema já se enraizou totalmente. Aqui nós temos já a formação de novas plantas, ela utiliza como reserva a folha e logo após o seu enraizamento, essa folha que ela se perde. E nós destacamos a muda para que ela possa passar para um novo vaso. As cactáceas, assim como as suculentas, elas formam também os jardins rochosos, extremamente utilizados atualmente. Aliás, são duas plantas hoje que estão em moda dentro do paisagismo. A adaptação morfológica dela, essas folhas se transformaram em espinhos na maioria das espécies. Então, os cactos, ao invés de apresentarem folhas, eles têm espinhos, que são folhas modificadas, uma epiderme muito rígida e recoberta por uma película que reduz a transpiração, ou seja, a perda de água para a atmosfera. Essa adaptação morfológica inclui a modificação caulinar. O caule dos cactos são chamados de cladódios, e estes com presença de clorofila e relativamente grande quantidade de água armazenada no parênquima aquífero, tecido este responsável pelo armazenamento de água.
Outra estrutura e adaptação morfológica dos cactos é que eles apresentam raízes longas e profundas, o que permite uma rápida absorção de água, mesmo em locais com baixa disponibilidade hídrica. A propagação dos cactos pode ser realizada por sementes, como nós podemos observar aqui, a germinação de uma cactácea, por estaquia, onde nós retiramos um pedaço do cladódio, ou um segmento do cladódio, que é o caule. A capacidade de enraizamento é muito simples e muito fácil. Ou pode ser realizada também por enxertia, ou seja, eu utilizo duas plantas de espécies de cactos diferentes, justamente para aumentar a resistência e plantas que apresentam uma floração bem diferenciada e bonita dentro da ornamentação. Aqui nós temos alguns cactos, né, de enxerto, vocês podem observar que eles são bem diferentes, né, a estrutura dos cactos. Hoje em dia, bastante utilizado esse tipo de enxerto. Bom, gente, então tanto as suculentas quanto as cactáceas, elas apresentam atualmente grande importância no mercado de plantas ornamentais. Muito obrigada pela atenção de vocês.